A gente segue falando então de religião e ciência, e fé e razão. Há relação, não há relação, são excludentes e de que maneira isso é tratado no seu consultório entre os seus pacientes? Eu costumo dizer que fé e razão não só não são excludentes, como são complementares. Quando a gente se dispõe a fazer esse processo de buscar essas duas vias, né? São João Paulo II, na Fides et Ratio, de 1998, ele vai escrever que a fé e a razão são como duas asas que batem em harmonia para elevar o espírito do homem até a verdade. No início da minha carreira, eu fui extremamente cético, extremamente cético. A primeira parte da minha vida profissional como médico foi dentro de uma UTI. Eu fiquei quase 10 anos trabalhando dentro de uma UTI. E eu desafio alguém que trabalhe por 10 anos dentro de uma UTI, vendo as coisas que eu vi, pessoas morrendo quase todos os dias durante quase 10 anos, a conseguir manter-se sem fé. É estranho dizer isso, mas a quantidade de milagres que a gente assiste todos os dias dentro de uma unidade de terapia intensiva é uma coisa surreal. E eu fui confrontado com isso. Eu me lembro de que as primeiras vezes que eu fui dar os meus plantões na UTI, meus plantões da madrugada, meus pacientes que estavam o tempo todo tendo uma parada, e você tinha que acudir, e uma emergência atrás da outra. Eu me lembro de pensar exatamente assim, como é possível a gente conseguir fazer isso aqui funcionar do jeito certo? Me parecia desumano demais. E eu me lembro que uma enfermeira, nos meus primeiros plantões de UTI, ela chegou para mim e disse o seguinte, ela falou assim: doutor, aqui a gente tem um costume de fazer o seguinte, o senhor escreve a prescrição e no final a gente coloca assim, ó, OF, de hora em hora. Eu falei, o que é OF? Ela disse, orações fervorosas. E foi interessante porque isso de fato mudou toda a minha percepção sobre o que de fato era a medicina. E eu me lembro de um episódio em que eu acompanhava uma paciente que estava internada na UTI há muitos meses, chamava Dona Margarida. E a Dona Margarida, todos os dias eu chegava para passar visita e ela estava lá, na hora das visitações, os familiares entravam. E a Dona Margarida, ela nunca recebia visitas. E eu achava aquela situação muito estranha, né? Era uma senhora, 70 e poucos anos de idade. Ela tinha uma neoplasia intestinal grave, mas estava lúcida, consciente. E aí, num belo dia eu cheguei para ela e falei, Dona Margarida, por que a senhora nunca recebe visita? Ela disse, meu filho, eu fui muito ruim a minha vida toda. E por conta disso, os meus familiares todos me abandonaram. Eles moram aqui perto, meu ex-marido, meus filhos, minhas noras, meus netos. Mas ninguém quer me ver. Eu fui muito ruim. E eu me dei conta naquele exato momento de que eu não tinha nenhuma solução que a razão pudesse me dar para aquilo. E eu disse para ela, Dona Margarida, a senhora reza? Ela disse, eu já tentei de tudo. Eu falei, a senhora já ouviu falar no terço? Ela falou, já, ficar contando bolinha. Eu falei, então, eu vou te dar um terço. Entreguei um terço na mão dela e falei assim, começa a contar bolinha. Vai fazendo essas Ave Marias aí, vai rezando os Pai Nossos e veja se acontece alguma coisa. Ela, tá bem. E dia após dia eu ia na UTI e estava a Dona Margarida rezando o terço o tempo todo. Ela não largava mais o terço depois disso. No final de semana eu saí para viajar, fui fazer uma viagem. Não passei visita naquele final de semana. Na segunda-feira eu voltei e a Dona Margarida não estava mais lá. Procurei a doutora Cacilda, falei, doutora, o que aconteceu? Ela disse, bom, a Dona Margarida faleceu. Falei, bom, que pena, né? Ela falou, bom, mas eu já esperava que isso fosse acontecer depois de tudo aquilo. Eu falei, de tudo aquilo o quê, doutora? Ela falou, bom, no sábado, no horário de visitas, havia uma multidão de pessoas lá fora. E o ex-marido estava lá, os 3 filhos, as noras, os netos. E como ela nunca recebia visitas, e eu sabia que ela já estava num estado muito grave, eu resolvi permitir que todos eles entrassem, o que é muito raro da gente fazer na UTI, né? Só podem entrar 2 pessoas. Mas eu falei assim, olha, eu acabei permitindo que todo mundo entrasse. Eu falei, e o que aconteceu? Ela falou assim, bom, Dona Margarida pediu perdão para todos os familiares. E no domingo pela manhã, cedinho, ela morreu. E eu fiquei pensando, eu não tenho fundamentação racional para explicar o que aconteceu naquele episódio. Eu me lembro que quando eu comecei a passar por um processo sincero de conversão e eu acabei batendo de frente com toda a minha formação médica, eu me dei conta de que aquilo que o Rasta falou, os meus interlocutores estavam errados. Me lembro a primeira vez que eu li um texto de São José Moscati, que é santo e médico. São José Moscati estava falando sobre a cura da diabetes, inclusive ele foi um dos grandes precursores do tratamento de diabetes no mundo.
Provavelmente a gente não teria o tratamento de diabetes como ele é hoje se não fosse São José Moscati. E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, quando me faltaram, eu fui até o limite da ciência, mas quando me faltaram dados, quando me faltou a lógica, quando me faltou a razão, então naquele momento a oração completou tudo aquilo. E isso ficou, assim, é aquela frase de Louis Pasteur, que ele fala assim, que quem estuda pouco se afasta de Deus, mas quem estuda muito, certamente irá se aproximar dele. No fundo, são, de fato, duas asas. Ciência e fé não são antagônicas, pelo contrário. Basta a gente olhar mais de perto. Se a gente olhar com um certo senso crítico, uma boa vontade sincera e honesta, a gente vai conseguir perceber que elas estão batendo juntas para levar o espírito do homem para a verdade.